Olá, sejam bem-vindos à sexta exposição do curso de Equações Diferenciais Aplicadas. Nesse vídeo nós vamos estudar equações exatas e fatores integrantes. E esse conteúdo se encontra na seção 2.8 do livro-texto. Antes de começar a estudar equações exatas, nós vamos fazer uma revisão de equação de derivadas parciais, porque nós vamos precisar bastante nesse vídeo de hoje. Quando você está derivando parcialmente com relação a x, a variável y se comporta como uma constante. Então, a derivada dessa parcela todinha aqui, que depende apenas de y, vai ser zero, porque a derivada é uma constante, e a derivada de x ao quadrado vai dar 2x, então vai dar 2x mais zero, que é 2x. Analogamente, quando se deriva com relação a y, o x comporta-se como uma constante. Então, a derivada de x à quinta aqui, na realidade, vai ser zero. Não é 5x à quarta, porque aqui é uma constante. E aqui você tem 2x vezes uma função que depende de y. A derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada da função. Então vamos colocar a constante aqui para fora, 2x, vamos derivar apenas y ao quadrado. A derivada de y ao quadrado dá 2y. Então a derivada dessa função dá 4xy. E quando você faz a derivada dupla, eu derivei duas vezes aqui, derivando duas vezes com relação a x, a exponencial de x e y. Na realidade não tem problema nenhum. Primeiro você deriva uma vez com relação a x, depois deriva de novo com relação a x. Derivando com relação a x, como aqui é a exponencial, a derivada exponencial é a própria exponencial, mas nós temos que usar a regra da cadeia, porque aqui é exponencial de uma função. Então, quando eu for derivar aqui com relação a x, x vezes y, não vai usar a regra do produto, não, pessoal. Aqui você vai usar apenas a regra normal da derivada, porque aqui é uma constante, que é y vezes x. Então, a derivada dessa constante vezes x é apenas a constante. Então, aparece aqui o y multiplicando, por causa da regra da cadeia. Como é que é a derivada de uma função vezes uma constante, a gente pode colocar a constante para fora, que seria o y, ficar apenas a derivada da exponencial de xy, que é o próprio exponencial xy vezes y. Aí você vai multiplicar com esse outro y de fora, dá y ao quadrado. E quando você tiver derivadas parciais mistas, nós vamos derivar sempre primeiro o símbolo aqui mais à direita, tá? Então, primeiro vai derivar com relação a y, para depois derivar com relação a x. Vamos derivar com relação a y. A derivada de y ao quadrado dá 2y vezes x, dá 2y vezes x. E a derivada aqui de y vezes uma constante dá essa constante. Então vai dar apenas 2xy menos 1 sobre x. E agora vamos derivar com relação a x. A derivada de 2y, que é uma constante, vezes x, dá apenas 2y, porque a derivada de x é 1. E a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. Com esse menos dá mais. Então está aqui a derivada mista. Mas, o que nós vamos precisar hoje vai ser da regra da cadeia, que vamos também fazer uma revisãozinha da regra da cadeia. Nós vamos fazer a regra da cadeia no caso específico em que tanto x como y são funções de t. Então, essa função aqui, f, eu estou usando essa notação escrevendo f igual a f de x e y, para dizer que f depende de x e y. É uma função que depende de x e y, mas também depende de t. Depende exclusivamente de t, porque o f depende de x, mas o x depende de t. O f depende de y, mas o y depende de t. Ou seja, para cada valor que você dá para t, você encontra o valor para x e o valor para y, substitui aqui e encontra o valor para f. Então esse f, na realidade, é uma função que é exclusiva de t. Então faz sentido a gente derivar essa função com relação a t. Mas antes disso, vamos fazer um exemplo aqui para ilustrar essa situação. Então você tem uma função f de duas variáveis, 3x ao cubo mais x ao quadrado, e cada uma dessas variáveis são funções de t. O x é o cosseno e o y é o t ao quadrado. Então, eu posso simplesmente pegar aquela expressão de onde todo lugar onde tiver x, substituir por cosseno de t. E onde tiver y, posso substituir por t ao quadrado. E ao fazer isso, essa expressão aqui é substituir x por cosseno de t. Então ficou 3 vezes cosseno ao cubo de t mais esse x, cosseno de t, e onde tinha y, t ao quadrado. Então ficou t ao quadrado, que dá t à quarta. Então, essa função ela depende exclusivamente de t. A gente poderia derivar normalmente, como a gente deriva funções de uma variável só. Então, o que nos interessa vai ser a regra da cadeia. Dessa forma. Para quem não lembra, é bem fácil lembrar da regra da cadeia. Se você lembra que a regra da cadeia é para funções de uma variável só, por exemplo, eu sei que f depende de x e o x depende de t. Como é que eu encontro a derivada de f com relação a t? Para funções de uma variável só, a gente está acostumado a fazer a derivada de f com relação a x e a derivada de x com relação a t. Só que agora, para funções de duas variáveis, você faz derivadas parciais, troca essas df dx para a derivada parcial. Então ficou a derivada parcial de f com relação a x vezes dx dt. E tem uma outra parcela que é associada à componente y. É a mesma coisa que tinha antes, somente que agora você acrescentou uma outra parcela, mas é muito parecido com a regra da cadeia para funções de uma variável só. Vamos fazer um exemplo, e esse exemplo já é de um exemplo do livro.
associada à regra da cadeia. Nós queremos encontrar a derivada com relação a t dessa função aqui, fxy igual a x ao quadrado mais x vezes y ao quadrado, onde x é igual a t e y é uma função de t que eu desconheço, é uma função arbitrária. Quando a gente vai usar a regra da cadeia, nós vamos fazer aqui devagarzinho, tá? Eu vou substituir df dx por x. Eu vou encontrar a derivada de x ao quadrado mais x vezes y ao quadrado com relação a x, para substituir aqui. Depois vou encontrar a derivada parcial dessa função com relação a y, para substituir aqui. Vamos lá. Quem é a derivada parcial de x ao quadrado mais x vezes y ao quadrado com relação a x? Então, a derivada de x ao quadrado dá 2x. A derivada de x dá 1, vezes y vai dar y ao quadrado. Então, vai dar 2x mais y ao quadrado. Só substituímos. Agora, vamos derivar com relação a y. Substituir aqui. A derivada de x ao quadrado é zero, porque é uma constante. Estou derivando com relação a y. Tá? E a derivada de y vai dar 2y, vai ficar 2y vezes x. Pronto, agora o que está faltando? Está faltando a gente substituir quem é a derivada de x com relação a t e a derivada de y com relação a t. A derivada de y com relação a t eu não sei quem é, porque eu não sei quem é isso. Mas a derivada de x com relação a t eu posso resolver. Como x é igual a t e a derivada de t com relação a t é 1, então aqui eu posso substituir por 1. E observe que esse segundo membro já está ficando com a cara, com o formato das equações diferenciais que a gente está tentando resolver. Só que aqui é mais complicado, né? Porque nas que a gente resolveu até agora, esse termo que aparece multiplicando y' era função apenas de y. E esse termo aqui que não multiplica o y' dependia apenas de x. Aqui não, depende de x e y e aqui também. Só que a gente pode fazer mais uma outra observação. O x não é igual a t, então esse dy dt na realidade pode ser escrito como dy dx. E em vez de fazer a derivada de f com relação a t, a derivada de f com relação a x. E agora sim, está numa forma mais parecida com o que a gente está estudando de equações diferenciais. Então, a regra da cadeia que nós vamos necessitar vai ser aplicada a funções desse tipo aqui. Uma função que depende de x e y igual a uma constante. E o y dependendo de x. Ou seja, essa função aqui que depende de duas variáveis, na realidade ela depende apenas de x, né? Porque para cada valor que se dá para x, eu encontro um valor aqui para y. Ou seja, isso aqui depende de x, isso aqui depende de x. Então essa função φ depende apenas de x. E faz sentido a gente derivar ela com relação a x se ela fosse derivável. Então vamos supor que se fosse derivável, vamos derivar aqui dos dois lados com relação a x. Por um lado, a derivada da constante dá zero, então o segundo membro vai dar zero. E por outro lado, a derivada de φ com relação a x, a gente vai usar a regra da cadeia. Ou seja, vai ser a derivada parcial de φ com relação a x, vezes a derivada da função x com relação a x, mais a derivada parcial de φ com relação a y, vezes a derivada de y com relação a x. Dando zero, porque a derivada da constante aqui deu zero. Só que a gente pode simplificar. Ó, a derivada de x com relação a x dá 1. Então, essa igualdade se torna apenas assim. A derivada parcial da função φ com relação a x, mais a derivada parcial da função φ com relação a y, vezes y' igual a zero. Então, se nós tivermos uma equação diferencial escrita dessa forma, de forma que esse termo aqui nós podemos identificar como sendo a derivada parcial com relação a x de uma função, e esse termo que multiplica o y' seria a derivada parcial da função φ com relação a y, então a gente pode encontrar quem é uma solução da equação diferencial. Quem vai ser a solução? Vai ser essa expressão aqui, ó, φ de xy igual a c, porque quando a gente derivou, chegou nessa equação, então ela é uma solução da equação. Observe que a solução é escrita sempre dessa forma aqui. Essa função φ que a gente vai encontrar nos exercícios vai ser igual a uma constante. Vamos fazer um exemplo para ilustrar. Esse exemplo aqui é o exemplo do livro também, que foi exatamente aquele que a gente acabou de fazer, que a gente derivou uma função que deu isso aqui. Mas ao invés de pegar aquela função que quando derivou deu isso, né, usando a regra da cadeia, vamos fazer da maneira como, em geral, os estudantes vão fazer os exercícios. Ou seja, vou comparar essa equação diferencial com aquela igualdade que a gente tinha no quadro anterior. Bem, uma coisa é certa, se a derivada de φ com relação a x for essa expressão 2x mais y quadrado, a derivada de φ com relação a y for 2xy, nós vamos procurar uma função φ que tem essas propriedades, de tal maneira que a solução dessa equação diferencial vai ser φ de xy igual a uma constante. Agora o problema é como é que a gente encontra quem é uma função φ que tem essas características. Ou seja, o problema é o seguinte, dadas as derivadas parciais da função, estão dadas aqui. Quem é a função? É esse o problema de resolver as equações diferenciais exatas. Então
Então vamos tentar resolver esse problema. Vou colocar aqui em cima quem eram esses dados para não se perder. E eu tenho que a derivada de φ com relação a x é 2x mais y ao quadrado. Como é que a gente encontra φ? Bem, para assumir que a derivada parcial é só integrar dos dois lados com relação a x. Só que quando a gente integra com relação a x, a gente está acostumado a fazer, e sempre apareceria uma constante de um lado, uma constante do outro lado, a gente colocaria como se fosse uma constante só. Sim, essa integral aqui de 2x é x ao quadrado sobre 2, cancelado com 2 dá x ao quadrado. E a integral de y ao quadrado vezes 1 dx é x y ao quadrado, porque a gente está integrando com relação a x. Esse y ao quadrado é uma constante. Só que nesse caso, nós não vamos ter uma constante. Por quê? Porque se eu derivasse toda essa igualdade com relação a x, nós teríamos que chegar aqui na expressão anterior. Ou seja, do lado direito tem que dar o integrando e do lado esquerdo tem que dar a derivada parcial de f com relação a x. Né? Se eu derivar com relação a x. E realmente acontece isso. Se eu derivar com relação a x essa função, vai dar a derivada fica com relação a x. Ou certo? Confere, confere. Derivada de x ao quadrado, 2x, tá certo? Derivada de x y ao quadrado com relação a x dá y ao quadrado. E aqui a derivada de uma constante dá 0. Então tá certo. Mas imagine só, se em vez da constante fosse uma função qualquer que dependesse exclusivamente de y. Porque para a gente, quando você está derivando com relação a x, uma função que depende exclusivamente de y é uma constante. Então essa aqui é a constante na realidade é uma função que depende exclusivamente de y. E agora quando você derivar, vai ter exatamente os integrantes aqui dos dois lados. E nós encontramos quem é essa função φ. Essa função φ é dada por x ao quadrado mais x ao quadrado mais g de y. Ou seja, quando nós encontrarmos quem é g, a gente encontrou quem é a função φ. Então nosso trabalho agora é encontrar quem é g. Agora, como encontrar quem é g? Agora nós vamos usar a segunda informação que nós temos. A derivada parcial de f com relação a y é 2xy. Então a gente pode derivar toda essa igualdade aqui, e ao fazer isso nós vamos ter uma relação envolvendo a derivada de g e procurar encontrar quem é g. Então vamos derivar? Então derivando do lado esquerdo você vai ter a derivada parcial de f com relação a y, e derivando do lado direito vai derivar tudo isso aqui com relação a y. Então vamos fazer. Quem é a derivada de f com relação a y? Né? 2xy, então eu posso substituir isso aqui por 2xy. E derivando aqui com relação a y, vamos lá, a derivada de x ao quadrado dá 0, porque x é uma constante. A derivada de xy ao quadrado, 2 dessa dá 2xy, e a derivada de g com relação a y dá g'. Então, nós temos essa igualdade, podemos cancelar o 2xy com 2xy, e portanto, a derivada de g é igual a 0. Se a derivada de g é igual a 0, então é porque g é uma constante. Então, com isso, nós encontramos quem é a função φ de xy, é x ao quadrado mais x ao quadrado mais uma constante aqui. Esse k é igual a c, tá? São constantes. E com isso a gente resolve a equação diferencial? Não, nós não resolvemos a equação diferencial. Nós apenas encontramos quem é a função φ. A solução é sempre φ de xy igual a constante, quando a gente deriva os dois lados, d0 do lado direito. Então, a solução é sempre φ de xy igual a constante. Só que nesse caso, substituindo aqui φ de xy por essa expressão x ao quadrado mais x ao quadrado mais k igual a constante, e eu for isolar essas duas primeiras parcelas, x ao quadrado mais xy ao quadrado, posso esse k para o outro lado, então vai ficar apenas uma constante menos uma outra constante que ainda é uma constante. E agora sim nós temos a solução. A solução é x ao quadrado mais xy ao quadrado igual a uma constante. Poderia até aqui isolar o y, mas não precisa, pode deixar desse jeito também. Então nós resolvemos a equação diferencial. Observe que a solução é sempre φ de xy igual a uma constante. Vamos agora ver um caso geral, ver esse mesmo exemplo no caso mais geral, entender o que está acontecendo. Então eu tenho uma equação diferencial, escrita dessa forma, observe que ela é mais geral do que as equações separáveis. As equações separáveis, esse termo n dependia apenas de y, e esse termo m dependia apenas de x. O m depende de x e y, e o n também. E nós vamos querer procurar uma função φ de tal forma que essa primeira parcela seja exatamente a derivada de φ com relação a x, e esse fator aqui da segunda parcela, o n, seja a derivada de φ com relação a y. É isso que a gente quer. Que é um problema de cálculo, pensando bem. Ó. Você tem quem são as derivadas parciais da função e quer saber quem é a função. Observe que aqui, m e n, nos exercícios que a gente vai fazer, são funções dadas. Digamos que m fosse x, o n fosse x a quinta, ou seja, eu sei quem são as derivadas parciais e eu quero saber quem é a função. A pergunta é, será que sempre é possível encontrar uma função fixa satisfaz aquelas condições? Por exemplo, nesse caso aqui, você tem que a derivada parcial de φ
com relação a x é y ao quadrado e a derivada parcial de φ com relação a y é elevado a x. Será que existe alguma função φ que tem essas características? Ou seja, dadas as derivadas parciais, eu consigo encontrar quem é a função? Ou seja, é um exercício lá do curso de cálculo. E nós já fizemos isso ainda há pouco, quando a gente resolveu aquela equação diferencial. A gente poderia vir aqui, por exemplo, integrar aqui dos dois lados com relação a x, encontrar quem era o φ de xy, depois derivar e encontrar quem é o g que aparece quando você integra. Ou poder integrar aqui dos dois lados com relação a y e trabalhar até encontrar quem é essa função. Mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos lembrar de um resultado muito importante lá do curso de cálculo, que foi muito enfatizado pelo professor, tenho certeza absoluta. Que é o seguinte. Dadas as derivadas parciais, nós podemos encontrar as derivadas mistas. No caso aqui, a derivada parcial de f com relação a x foi y ao quadrado. Eu posso derivar agora com relação a y, para encontrar quem é a derivada parcial mista. Derivando com relação a y aqui, você vai dar 2y, a derivada de fora dá 2y. Então a derivada parcial mista, derivando primeiro com relação a x, derivando depois com relação a y, deu 2y. Analogamente, dada a derivada da função com relação a y igual a elevado a x, eu posso derivar mais uma vez agora com relação a x, e encontrar a derivada parcial mista. E a derivada da x é o próprio elevado a x, então eu encontrei que a derivada parcial mista, derivei primeiro com relação a y, depois com relação a x. E essas duas derivadas mistas são diferentes. Mas no curso de cálculo, na maior parte dos exemplos que a gente faz, a gente sempre observa que as derivadas parciais mistas são iguais. Não quer dizer que vão ser sempre iguais, não. O resultado que diz lá é o seguinte, que quando as derivadas parciais mistas existem, que é o caso que existem, e forem contínuas, forem funções contínuas, são funções contínuas, que é a função polinomial, que é a função exponencial, são contínuas. Quando as derivadas parciais mistas existem e são contínuas, elas têm que serem iguais. E aqui não estão sendo iguais. Então não vai existir essa função φ, tal que a derivada parcial, as parciais de y ao quadrado e elevado a x. Esse teorema chama-se teorema de Schwarz, que diz na verdade o seguinte, que quando as derivadas parciais mistas existem e são contínuas, elas têm que ser iguais. Então, por exemplo, nesse caso aqui, você não consegue encontrar nenhuma função com essas características. Então, voltando ao nosso problema envolvendo as equações que vamos chamar exatas, e vamos explicar daqui a pouco o que são exatas. Então, nós queremos que esse primeiro termo seja a derivada de φ com relação a x, e que esse termo que multiplica y' a derivada de φ com relação a y. É isso que a gente quer. Bem, se essas funções m e n puderem ser ainda derivadas com relação a y e com relação a x, para poder encontrar derivadas mistas, nós vamos encontrar as derivadas mistas dessa função φ que a gente procura. E quando é que você vai conseguir encontrar essa função φ? Quando as derivadas parciais mistas forem iguais. Então, nesse caso, nós vamos olhar para a equação diferencial. Vamos associar o m à derivada parcial de φ com relação a x. Vamos associar o n à derivada parcial de φ com relação a y. E agora, nesse momento, nós vamos encontrar a derivada parcial de m com relação a y. Se puder ser derivado, tá? E a derivada parcial de n com relação a x. Também se puder ser derivado. Se por algum acaso essas funções podem ser derivadas m com relação a y e n com relação a x, e elas são iguais, são iguais, então você vai ter que as derivadas parciais mistas vão ser iguais. E aí você vai poder procurar uma função φ, ela vai existir. Na realidade, vai dar um trabalho fazer isso, a gente vai ver daqui a pouco, cada questão vai gastar muito tempo, mas nós vamos dizer que a equação vai ser exata exatamente quando essas duas, a derivada parcial de m com relação a y seja igual à derivada de n com relação a x. Por quê? Porque quando isso aqui ocorrer, é porque a função φ vai ter as suas derivadas mistas coincidindo. E, portanto, vai ser possível você encontrar uma função φ. Ou seja, esse termo todo aqui, ele vai ser a derivada de uma função φ. Que foi aquele exemplo que a gente fez quando usou a regra da cadeia. Então, resumindo. Dado uma equação diferencial dessa forma, quando é que ela vai ser exata? Quando a derivada de m com relação a y for igual à derivada de n com relação a x, derivadas parciais. Quando isso ocorrer, e a gente quer encontrar quem é φ, é sempre lembrar que esse termo m representava a derivada de φ com relação a x, e o n a derivada de φ com relação a y.
Então, como é que eu vou encontrar quem é φ? Eu posso integrar aqui dos lados com relação a x, ou integrar esse lado aqui com relação a y, para poder encontrar quem é φ. E a solução é sempre φ de xy, que você vai encontrar igual a constante. Então, isso é uma equação exata, é uma equação diferencial dessa forma, escrita dessa forma, de tal maneira que a derivada desse termo com relação a y seja igual à derivada de n com relação a x. Vamos fazer algum exemplo? Vamos resolver essa equação diferencial gigantesca aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem são m e n. M é o termo que não multiplica o y' e n é o termo que multiplica o y'. Então, o m vai ser tudo isso. Vai ser y cosseno de x mais 2x vezes e elevado a y. E o n? O n vai ser tudo isso aqui. Seno de x mais x ao quadrado vezes elevado a y menos 1. Observe que, se a gente falasse, eu queria tentar resolver essa equação diferencial pelos outros métodos que eu estudei. Não tem jeito, né? Porque essa equação não é linear. Onde é que tem um e elevado a y aqui? Provavelmente não vai ser separável, né? Vamos tentar separar isso aqui. Será que dá para separar? É um exercício para fazer, se dá para separar ou não. Mas parece ser muito complicado de qualquer maneira. Bem, então vamos lá. A gente encontrou quem é m e quem é n. Como é que a gente faz para testar se a equação ela é exata? A gente vai derivar m com relação a y e n com relação a x. Se forem iguais, a equação é exata e nós vamos poder procurar aquela φ e vamos encontrar. Se não for exata, não adianta procurar o φ que você não vai conseguir encontrar. Então vamos lá. Vamos derivar m com relação a y para testar se é igual a derivada de n com relação a x. Vamos lá derivar m com relação a y. Então, você tem aqui uma constante vezes y, a derivada de y dá 1, então vai dar apenas a constante, cosseno de x. E a derivada de 2x vezes elevado a y com relação a y dá apenas 2x vezes elevado a y, né? Porque a derivada da constante vezes a função é a constante, que é o 2x, vezes a derivada elevada a y, que é o próprio elevado a y. E derivando agora, então a derivada de a função n com relação a x. Como é derivada com relação a x, vai derivar o seno, dá cosseno, conhecido aqui. A derivada de x ao quadrado vezes elevado a y. O elevado a y é uma constante, elevado ao quadrado dá 2x, então dá 2x vezes elevado a y. Então, coincidiu os dois valores. A equação ela é exata. Isso significa dizer que é possível nós encontrarmos quem é aquela função φ. Tem duas formas, né? Você pode integrar aqui dos dois lados. Φ de x é igual a m. Então você pode. A derivada de φ com relação a x é igual a m. Você pode integrar dos dois lados e encontrar quem é φ, como a gente fez no exemplo anterior. Mas também você sabe que n é a derivada parcial de f com relação a y. Então você pode integrar aqui dos dois lados com relação a y e encontrar quem é φ. Nesse exemplo que nós vamos fazer, nós vamos utilizar essa relação, tá? A derivada parcial de f com relação a x é igual a m, a gente vai integrar dos dois lados e tentar encontrar quem é φ. Eu coloquei aqui em cima os valores, quem é m, quem é n, que vai precisar. Então, se a derivada parcial de φ com relação a x é igual a m, a gente pode integrar dos dois lados. Sim, vai substituir quem é m, né? M é essa expressão. M é y cosseno de x mais 2x vezes elevado a y. E agora a gente pode integrar dos dois lados. Para fazer a integral, lembre sempre, está integrando com relação a x. O y se comporta como se fosse uma constante. Então a integral derivada da função é a própria função, no lado esquerdo. E no lado direito, quando a gente for integrar aqui, o y é uma constante. Então eu posso colocar o y, posso quebrar aqui em duas integrais. A integral do cosseno é o seno, então vai ficar y seno de x. E nessa segunda parcela, a integral de x dá x ao quadrado sobre 2. Cancelar 2 com 2, então vai dar apenas x ao quadrado vezes elevado a y. E quando a gente já viu, integrando, vai aparecer uma função que depende exclusivamente da outra variável que a gente não integrou. Então eu integrei com relação a x, vai aparecer uma função que depende exclusivamente de y. Se eu tivesse integrado com relação a y, iria aparecer uma integral dependendo exclusivamente de x. Pronto, a gente já está quase lá. Só falta descobrir quem é g. Quando nós descobrimos quem é g, a gente encontra quem é φ. Como antes, a gente não usou em nenhum momento a segunda informação, que é a derivada de φ com relação a y é igual a n, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos pegar toda essa relação, toda essa equação aqui, e vamos derivar com relação a y, porque do lado esquerdo vai aparecer quem é n, né, que é a derivada de φ com relação a y. E do lado direito vamos derivar tudo isso aqui com relação a y. Então vamos lá. Vamos derivar φ com relação a y. Já até coloquei aqui, ó. Eu vou fazer.
A derivada de y vezes seno de x com relação a y, a derivada de y dá 1, dá apenas seno de x na primeira parcela. Aqui seno de x. Derivando x ao quadrado vezes elevado a y com relação a y, a derivada elevada a y é o próprio elevado a y, dá x ao quadrado elevado a y. E a derivada de g com relação a y é a g' de y. Pronto, derivamos a função φ com relação a y, e como é igual a n, e substitui aqui n, que eu tinha colocado aqui em cima, agora eu substituí. E agora você pode cancelar aqui alguns termos, pode cancelar o seno de x, pode cancelar o x ao quadrado elevado a y, e restou apenas que a derivada de g com relação a y é igual a menos 1. Então agora a gente pode integrar dos dois lados e encontrar quem é g, né? A integral de menos 1 dy é menos y mais uma constante, a integral da derivada de g é o próprio g. Pronto, encontramos quem é g. Agora é só substituir aqui nessa expressão, ó, esse valor de g, e a gente encontrou quem é a função φ. Φ vai ser y seno de x mais x ao quadrado elevado a y mais g de y, que é igual a menos y mais k. Observe que realmente que essa função φ depende de x e de y, depende de x e de y. Pronto, encontramos a solução da equação diferencial, não foi? Não, de jeito nenhum. Nós encontramos quem é φ. A solução é sempre φ de xy igual a uma constante. Então eu vou fazer isso aqui tudo igual a uma constante. Aí apareceu uma constante de um lado, uma constante do outro lado, a gente passou para o outro lado e deixou uma constante só. Aí agora sim nós temos quem é a solução da equação. A solução da equação é y seno de x mais x ao quadrado vezes elevado a y menos y igual a uma constante. Vamos fazer mais um outro exemplo. Resolver essa equação diferencial, que também é um exemplo do livro, assim como o exemplo anterior. Bem, como antes, você vai identificar quem é m e quem é n. M é esse termo aqui, a primeira parcela, está entre parênteses. Então vai ser 3xy mais y ao quadrado. E quem vai ser n? N é o termo que multiplica y', que é x ao quadrado mais xy. Como antes, aqui é uma equação diferencial que não dá para você separar. Eu já testei, não é homogênea, não é linear. Então, se ela não for exata, a gente não sabe como resolver. Então, como é que a gente verifica se ela é exata? Para você verificar se ela é exata, você vai pegar a função m e derivar com relação a y e o n com relação a x. Se for igual, é exata. Se não for igual, não é exata. Então vamos derivar m com relação a y. Derivando com relação a y, 3xy dá 3x. Derivando no quadrado dá 2y. Então a derivada de m com relação a y dá 3x mais 2y. Agora eu vou pegar n e derivar com relação a x. Quando derivar n com relação a x, dá 2x aqui. E já vai dar diferente, né? E derivando com relação a x, xy dá apenas y. Então deu 2x mais y. Como as derivadas parciais de m com relação a y e de n com relação a x são diferentes, a equação diferencial ela não é exata. Então a gente não pode aplicar o método que a gente estudou ainda há pouco. Como está ficando já muito longo, eu vou continuar esse conteúdo na próxima exposição e nós vamos tentar resolver essa equação diferencial aqui, tá? Muito obrigado por assistir.